desenvolvimento e infraestrutura. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco para fazer análise sobre esse tema é o senador Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Senador, o senhor falou um pouquinho de ferrovias, rodovias, de portos, mas eu queria lembrar um dado que o Brasil já teve em 1922 29 mil quilômetros de estradas de ferro. E esse número variou um pouco, nós chegamos em 1950 com 37 mil, naquela época das privatizações chegamos a 39 mil quilômetros, e hoje voltamos, surpreendentemente, para os 29 mil quilômetros que tínhamos em 1922. E também queria que o senhor enfocasse nessa questão das rodovias, que o Davi vai detalhar um pouco. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, a CNT, apenas 42,6% das rodovias do país encontram-se em estado ótimo e bom. Ruim e péssimo representam 26,9%, irregular 30,5%. Que avaliação o senhor faz das condições das rodovias brasileiras, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, e qual o peso que as más condições dos transportes representam para as exportações do país? E sabendo que vem chuva pela frente. Exatamente. Bom, eu acho que eu vou começar a responder pela chuva, né? Porque, problema de rodovia, todos que transitam em rodovias não asfaltadas conhecem e sabem, né? Tipo assim, você passa de manhã, a estrada está boa, você volta à tarde, choveu, a estrada está ruim. E esse mesmo raciocínio a gente tem que trazer para as rodovias asfaltadas. Quer dizer, não é porque você fez uma estrada uma vez que ela vai ser para sempre. Não, ela tem desgaste, ela abre buracos, as chuvas, as intempéries interferem diretamente sobre isso. Infelizmente, nós temos esse problema no país, quer dizer, nós construímos e achamos que está resolvido. Não, é apenas uma outra etapa. Você não vai mais arrumar a estrada de chão, mas vai ter que arrumar o asfalto. Né? E essas manutenções é que o Brasil tem tido muito problema. E aí você vê esses números que você colocou aqui, apenas 42,6% das rodovias estão em boas condições. O resto, não. Quer dizer, mas mesmo essas que estão boas, amanhã elas serão ruins. Até porque houve um investimento de 5 anos atrás, meio grande, deu uma segurada, porque estava intransitável. Melhorou bem. Nós temos algumas vias, eu acho que as principais vias de transporte do país, com raras exceções, estão em condições ruins. Mas nós temos rodovias de classe A, B, C e D, se podemos chamar assim, onde você tem grandes tráficos, médios e pequenos tráficos. Onde você tem pouco tráfego, normalmente as rodovias são bastante ruins, né? Então, acho que aí falta um programa de fazer com que o conserto dessas rodovias seja mais rápido. E aí eu particularmente defendo que o governo deveria concessionar essas rodovias. Não há condições daqui de Brasília ou de qualquer lugar o governo tomar conta de todas elas. Mais uma vez, poderíamos pensar numa redução de um tipo de imposto e passar para que a iniciativa privada cuidasse dessas rodovias, que eles estarão ali cuidando e tapando os buracos e fazendo as coisas. A questão da ferrovia, dos 29 mil quilômetros quadrados que foram aí, desculpa, estou com a cabeça ainda no Código Ambiental, quilômetros de ferrovias de extensão, nós temos um problema sério. Desde que foi desativado a rede ferroviária federal, que se privatizou essas ferrovias, o Brasil fez uma opção errada. Ele privatizou o sistema como um todo, a linha e a operação da linha. Então, hoje, uma concessionária, por exemplo, que transporta grãos lá de Mato Grosso, o preço do trem, é talvez 5% menor que o preço do caminhão. Não é que ele entrou para baixar os preços do caminhão, ele entrou só para competir com o caminhão. Como é um modal mais barato, ele transporta um pouco mais barato. O que o governo deveria ter feito, quando falo governo, é a sociedade lá atrás, deveria ter feito o que vai se fazer agora nessas novas concessões das ferrovias que estão sendo construídas a leste e oeste e a transnordestina. Você faz a concessão da linha para um operador e a operação do transporte para os demais. Porque aí você vai ter você e você, nós podemos os três disputar com 3 composições lá dentro e vamos baixar o preço do frete para saber quem vai transportar mais. Você não teria uma ferrovia da Vale, era de todo mundo a ferrovia. Exatamente. Quer dizer, então, o dono da linha também vai querer que nós 3 andamos. Então, nós vamos fazer um processo inverso que tem hoje. Enquanto nós não mudarmos isso, esses 29 mil quilômetros de ferrovia que nós temos, a tendência só é diminuir, porque ela não é competitiva, ela não abre novas fronteiras, ela não traz vantagens
para você fazer um empreendimento, por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, e saber que o transporte para vir para o porto ele é menor do que custa o caminhão hoje. Não, é a mesma coisa, praticamente é a mesma coisa. Então, é isso que nós temos que fazer, é mudar o sistema de concessão. Agora, não podemos quebrar o contrato que já foram feitos, mas as novas que virão pela frente deverão ir para um outro caminho que tenho certeza que irá ajudar em muito os sistemas de produção e de transporte no Brasil. Vamos falar um pouquinho de energia? Quer dizer, nós estamos perto de uma renovação das concessões. O senhor acha que foi um sucesso a privatização, de modo geral, do setor de distribuição de energia, produção de energia? Como é que o senhor encara isso? E também a questão dos pequenos. Hoje nós temos uma gama de pequenos produtores de energia no país. Quer dizer, inclusive do ponto de vista da produção, é negócio para um grande produtor ter a redução dos seus custos baseado em pequenas unidades de produção de energia? Bom, primeiro eu acho a questão da renovação que vem pela frente. Em 2014 vence a grande maioria das concessões que foram feitas, né? Principalmente de geração e também de distribuição. Aí nós temos dois grupos aqui no Senado, ou melhor, dois pensamentos, né? Uns que acham que o governo deve simplesmente tomar isso de volta, e ele pode fazer isso, e colocar novamente em licitação. Outro grupo entende que o melhor é fazer a renovação, simplesmente dentro de cláusulas novas, de preço novo, e fazer a renovação dos contratos que estão aí. Eu participo do grupo que acha que a renovação é mais interessante para a sociedade. Se olhar o que é mais interessante para o governo, vai ser a retomada e colocada em licitação. Por que isso? Porque quando o governo retomar essas concessões e colocar novamente em licitação, ele terá que vender. Então vai entrar dinheiro no cofre do governo, vai melhorar o caixa. São alguns bilhões, não estamos falando de milhões, falando de bilhões de reais. Enquanto que o grupo que eu participo, defendemos que se nós simplesmente renovarmos em condições vantajosas para o consumidor, a diferença tarifa cai. Vai ser a diferença, vai cair o preço da tarifa. Será que cai mesmo? Não haverá uma apropriação pelas companhias? Não, aí para isso está aqui o Senado, né? É para discutir isso, a Comissão de Infraestrutura e todo mundo trazer para cá e dizer, olha, você vai ficar, mas ao invés de eu te pagar R$80 por megawatt-hora produzida, eu vou te pagar agora 30, porque o custo da usina, não existe mais nada a ser amortizado, é só o custo operacional. Quer dizer, então a discussão vai ser uma discussão muito interessante. Eu não sei ainda o pensamento do governo, se ele vai querer melhorar o caixa dele ou vai querer diminuir o custo para as empresas, né? Ele tem as duas opções. Nessa matriz energética, nós estamos falando do quê? Renovação do quê? Por aí, tem muitas empresas que são públicas, estatais. Qual é a renovação? De todas as públicas, né? Chesf e outras também, eles têm prazo de vencimento, e tem privadas também, né? Quer dizer, nós temos as duas modalidades para fazer e teremos que decidir como vai daqui para frente. Agora, não há dúvida nenhuma de que o modelo utilizado pelo governo da concessão foi uma coisa muito bem bolada, muito bem pensada. Aliás, aqui fazer um elogio, né? Ainda a então ministra Dilma, foi ela que fez lá atrás quando estava na Minas e Energia. E hoje o Brasil tem seus linhões por aí afora e o país não colocou um centavo nessa operação. Ele pode ter financiado através do BNDES, mas a responsabilidade, o custo, tudo isso foi da iniciativa privada e que nós estamos pagando agora dentro do custo da nossa energia. Passados seus 30 anos, tudo isso volta para o setor público novamente, é uma propriedade da sociedade brasileira, não é de ninguém privado. Ele tem um tempo para amortizar o seu capital, pegar seu lucro e devolver isso para a sociedade. Para nós que assistimos tudo isso, é sinal que nós estamos ficando velhos mesmo, né? Já está renovando a concessão de 30 anos. É verdade. Senador, e as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas? Qual é a avaliação que o senhor faz? Principalmente essa entre 1 e 30 megawatts que produz e com um reservatório igual ou inferior a 13 km². Olha, o Brasil, não é só o Brasil, qualquer país do mundo, ele tem que explorar ao máximo seus recursos naturais, né? Se somarmos milhares de pequenas centrais hidrelétricas como essas que você está se referindo, nós teremos um valor muito grande, né? Uma energia muito grande sendo produzida. Então, eu sou defensor de que a gente aproveite esses potenciais. Eles são de um impacto ambiental muito pequeno e de uma regularidade de produção de energia bastante grande, né?
No interior do estado do Mato Grosso, por exemplo, nós temos as duas grandes bacias, a do Prata e a Amazônica, que significa que onde os rios nascem, nós estamos nos lugares mais altos do estado e, portanto, temos várias cachoeiras que estão sendo aproveitadas e milhares de projetos estão sendo implantados ali no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, que são estados que têm um grande potencial hidráulico. Então, faz diferença para o produtor em termos de custo? Não, em termos de custo não, porque é o seguinte, quem vai montar uma PCH de 15 megawatts ou de 30, ele tem que fazer as contas e dizer o seguinte, olha, isso aqui me custa R$20 o megawatt produzido, mas eu posso vender no mercado a 40. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a conta de 40. Não tem como ele se subsidiar ele mesmo. Não seria correto ele fazer isso, né? A não ser que ele está dentro de um sistema produtivo e que ele vai buscar esse lucro que ele está deixando de buscar na energia na ponta final do produto dele. Mas ninguém faz nada para perder dinheiro, não. Todo mundo quer poder pagar suas contas e ganhar algum. Senador, o Jornal do Senado, da Secretaria de Comunicação Social do Senado, editou essa revista aqui, que é um verdadeiro documento sobre os debates ocorridos em torno do Código Florestal. Está na internet, quem tiver interesse em baixar todo o conteúdo pode acessar aí pelos sites aí do Jornal do Senado. Quais são os aspectos importantes do novo Código Florestal que o senhor participou bastante desse debate? Bem, nós precisaríamos um outro programa para isso, né? Que foi uma discussão muito interessante, né? Quente, onde todo mundo participou. Mas eu diria assim, os principais pontos de tudo que saiu daqui, primeiro foi confirmar a tese da Câmara dos Deputados, de que nós tínhamos que dar um basta, um freio, né, naquilo que vinha acontecendo no país, tanto na ocupação de novas áreas, quanto na regularização daquilo que foi feito no passado. Nós vivíamos uma insegurança jurídica tão grande que em 2008 o presidente Lula emitiu um decreto dizendo, olha, vocês têm tanto tempo para se regularizar, depois disso é polícia, é Ministério Público, é cacete, vamos chamar assim, né? Bom, a partir disso começou a se discutir o código e nós colocamos então datas para isso. Até 2008 você tem direito disso, depois de 2008 você não tem mais direito sobre isso, as APPs terão que ser regularizadas assim e assim. Sistematizamos tudo isso no novo Código Florestal. Que eu disse antes, a Câmara começou, nós demos uma burilada, né? Demos uma ajeitada aqui nos processos, procuramos deixar a coisa mais transparente possível para que todo mundo que consulte a lei entenda a lei. O grande problema que nós temos aqui na casa é muitas vezes as leis saem e a gente não consegue compreender o que o legislador quis fazer naquele momento. Aí depois sobra para o judiciário resolver esses problemas. Então, na minha avaliação, além do grande entendimento, Davi, que nós tivemos, de chamar aqui os cientistas, chamar os agricultores, chamar os ambientalistas, nós que fizemos parte da comissão do código aqui, junto com o Luiz Henrique, que foi o relator, e o Jorge Viana, o presidente Rodrigo Hollenberg, o presidente Assir Gurgaz e o presidente da Ciência e Tecnologia, o Eduardo Braga. Nós viajamos esse Brasil, ouvimos quase todo mundo. As pessoas vieram aqui, tiveram tempo de debater, e isso, o que nós colocamos no código talvez não represente o desejo e a vontade de cada um. Talvez não seja aquilo que eu gostaria que fosse, mas é aquilo que foi possível construir dentro de todas essas diferenças e buscar alguma coisa que nos unisse. E o que nós colocamos nesse código, acho que é exatamente isso. E alguns ambientalistas estão reclamando. A gente vê, né, e a gente conhece a maioria, porque eles estão direto aqui no Senado. E eu achei engraçado outro dia, e até reclamei, não é que reclamei, fiz um comentário com alguns deles depois. Vocês passaram 6 meses aqui discutindo com a gente, né? Já viraram nossos amigos aqui dentro. Sabem que nós fizemos aquilo que foi possível, foi uma grande discussão. Aí depois vocês saem daqui, pegam uma outra bandeirinha, vão ali, atravessam a rua e vão lá dizer para a presidente Dilma que o que nós fizemos não está correto, que vocês querem que faça, como chama, você... Vetar o que nós fizemos. Quer dizer, isso é jogar para a plateia, né? Todo mundo sabe que o que nós fizemos aqui foi o que foi possível, é o que de melhor nós podíamos fazer nesse momento. Senador, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria que o senhor usasse seu poder de síntese, que é muito grande,
para definir um pouco o que é que o senhor achou dessa briga que, para alguns, chegou inclusive a arranhar a federação, foi dos estados produtores de petróleo e os estados que não produzem petróleo na briga pelos royalties da exploração do petróleo da camada de pré-sal. Bem, eu acho que o petróleo, o Getúlio Vargas já dizia, fez uma campanha lá, tá? O petróleo é do Brasil, né? É de todos, né? E nós achamos assim, principalmente nós não produtores. O que aconteceu foi que quando começou o pagamento dos royalties, né, o valor que se pagava era muito pequeno. Eram 30 milhões, 29 milhões de reais lá em 2004, 2005. Hoje nós estamos falando de 30 bilhões. Estamos falando de coisa do futuro de 100 bilhões. E deixar o Espírito Santo e deixar o Rio de Janeiro ficar com esse dinheiro sozinhos, não dá. Quer dizer, enquanto o resto do país tem muitas necessidades, a gente vê 2, 3 da federação abocanharem todos esses recursos. Outra coisa, a título de quê? Não, é que se algum dia acontecer algum problema... Como esse desastre ecológico eu ia citar esse, como esse. O Rio de Janeiro, o Espírito Santo, botaram dinheiro lá? Eles contrataram navios, eles foram lá defender o meio ambiente? Não. Todo mundo fez assim, deixa a União, deixa as empresas. Então esse dinheiro todo que está sendo distribuído, a título de compensação, não é verdadeiro. A gente acabou de ver agora, né? Eu, se fosse governador do Rio de Janeiro, eu tinha feito o contrário. Eu tinha contratado navio, mandado para lá e falado assim, ó, eu estou aqui defendendo o pré-sal e essa é a minha função e por isso que eu quero o dinheiro dos royalties. Mas não foi feito. Então nós entendemos que, primeiro, o petróleo que está sendo tirado não é no território do Rio de Janeiro. Ele está a 300 quilômetros para dentro do mar, a 6 mil metros de profundidade. Lá não é território do Rio de Janeiro. Lá é plataforma continental brasileira. Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento no Balneário de Camboriú e eu pago imposto para a Marinha. Eu não pago imposto nem para o estado de Santa Catarina e nem para a prefeitura de Balneário de Camboriú, porque ali é território de Marinha. Ora, se na praia é território de Marinha, por que lá a 300 quilômetros vai ser território do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo? É simples, né? Então, por isso nós votamos essa lei e vamos continuar nisso. Ou a gente leva a lei que nós votamos para frente ou derrubamos o veto do presidente e distribuímos o dinheiro para todos os estados. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer o download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.